A esperança do Natal com Deus permeando o cotidiano do nosso mundo. Deixe-me fazer uma pergunta. Você consegue descobrir a trama de um livro lendo um único parágrafo? Você consegue descobrir o enredo de sua vida ao examinar a sua vida? De jeito nenhum. Mas qual é o texto da nossa vida? Porque tudo muda quando você sabe o restante da história. Um texto, no segundo livro de Samuel, capítulo 22, ali Davi, ele fala algo muito precioso, lindo, lindo. Algo que ele descobriu. E ele disse assim, como Davi descobriu, o Eterno. Gente, eu acho muito linda e muito forte essa expressão, quando a gente se refere ao Senhor, nosso Deus. O Eterno reescreveu a minha vida. O Eterno reescreveu a minha vida, quando abri o livro do meu coração diante dele. Eu vou dizer algo muito importante. Você é muito mais do que alguns dias passados entre o útero e o túmulo. Eu vou repetir. Você é muito mais do que alguns dias passados entre o útero e o túmulo. A esperança do Natal com Deus, permeando o cotidiano de nosso mundo. Sua história está dentro da história de Deus. Nós lemos no livro de Efésios, no primeiro capítulo, lá diz, foi em Cristo que nós descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a nossa esperança nele. Ele já pensava em nós, em cada um de nós. E ele tinha planos para nos dar uma vida gloriosa. E essa vida gloriosa é parte do propósito geral do que ele está executando em tudo e em todos. Acima de nós e ao nosso redor, Deus, ele está dirigindo uma grande saga. Sabe aquela história familiar através das gerações? Pois é, Deus está dirigindo essa saga. Ele está escrevendo com as suas mãos, porque ela é escrita pelas suas mãos. Ela é orquestrada pela vontade do Senhor e ela é revelada de acordo com o cronograma do Senhor. E nós fazemos parte dessa saga. Você faz parte dessa saga e eu faço parte dessa saga. A sua vida emerge da maior mente e do coração mais bondoso da história do universo, que é a mente e o coração de Deus. E ele faz todas as coisas, exatamente todas as coisas,
segundo o propósito da sua vontade. Então eu vou perguntar para você: você está preparado para fazer parte de uma história de Natal moderna? E o tema do sermão: a esperança do Natal com Deus, permeando o cotidiano de nosso mundo. Nós vamos falar agora dos 3 personagens principais do Natal: Jesus, Maria e José. Sabe que, acima de tudo, eu creio que José e Maria, eles se apegaram à esperança. Vamos trazer a história como se nós estivéssemos contemporaneizando para os dias de hoje. A história transborda de normalidade. Eles não têm contatos com pessoas. Eles também não têm isenção de impostos. José, ele tem, ou só tem, a influência de um trabalhador. E o patrimônio de alguém que ganha um salário por mês. A vida deles é difícil, mas eles não passam necessidade. Eles são, digamos, pessoas normais. Abrindo parênteses aqui. Os normais acordam cedo para trabalhar e fazem muitas coisas até o dia terminar. E eu penso que muitas pessoas aguentam o que José aguentou. E ouvem o que Maria ouviu também. Não temos trabalho para você. Já aconteceu isso com você? Não temos espaço para você. Não temos lugar para você. Não temos interesse em você. Você é muito comum. Fechando parênteses, vamos continuar a nossa história. Então, nós temos José e Maria. Eles estão caminhando pela cidade de Belém, no meio da noite. Mas ninguém os nota. Ninguém olha na direção deles. Agora, e se Jesus tivesse chegado no meio de um agito? Nós leríamos a história e diríamos: veja só como Jesus entrou neste mundo. Mas, uma vez que não foi assim, nós podemos ler a história e dizer: a esperança de um Natal com Deus, permeando o cotidiano de nosso mundo. É como se Jesus tivesse nascido no nosso mundo tão comum. E não é nesse mundo que nós vivemos? Nós vivemos uma vida comum. Nós precisamos pagar as contas, arrumar a casa, ensinar os nossos filhos, educá-los, encaminhá-los. Mas Deus entra no mundo por meio de pessoas como você e eu.
e chega em dias como hoje. Na verdade, quando a gente fala o esplendor do primeiro Natal, na verdade, é ausência de esplendor. Ouça a descrição do evento, feita por alguém que o conhece muito bem. Nós encontramos isso no Evangelho de João, no primeiro capítulo. Ele diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. As palavras no princípio nos levam para o início de tudo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. O bebê que Maria segurava nos braços estava ligado ao amanhecer dos tempos. Ele viu o primeiro raio de luz. Ele ouviu o primeiro quebrar das ondas. O bebê havia nascido. Mas a palavra com letra maiúscula, nunca nasceu. Nós lemos na primeira carta aos Coríntios: por meio dele vieram todas as coisas. Não por ele, por meio dele. Jesus, ele não moldou o mundo a partir da matéria-prima que ele encontrou. Ele criou todas as coisas a partir do nada. Então, Deus fez aquilo que nenhum teólogo, nenhum rabino concebeu. A palavra tornou-se carne. João 1,14. E quando a gente pensa, é uma história tão linda, mas tão surpreendente também. Porque Deus tornou-se um embrião no ventre de uma moça. Isto é, Cristo em Maria e Deus em Cristo. Para mim impressiona a história do Natal. E é de impressionar essa ideia de um feto celestial flutuar dentro de um útero. Numa linguagem artística, eu diria assim: o artista tornou-se óleo em sua própria paleta. Isso aqui para servir como uma espécie de contribuição desta aprendiz de artista. Jesus foi um bebê comum. Ele habitou entre nós. E sabe que a palavra usada por João foi traduzida como habitar? Ela tem a sua origem em tabernáculo. E isso nos faz pensar que Jesus não se separava da sua criação. Ele acampou na vizinhança. A palavra de Deus entrou no mundo com o choro de um bebê. Jesus, o Criador do universo, aquele que inventou o tempo, que criou a respiração, é o que nós estamos fazendo agora.
mas ele nasceu numa família humilde demais para conseguir uma cama para uma moça grávida, prestes a se tornar mãe. E Deus escreve a história dele com pessoas, como José e Maria, e como você e eu. Nós somos mulheres e homens comuns. Nós estamos em um lugar comum. Mas nós somos canal da graça incomum de Deus. E na história de Deus, o comum é importante. Então, se você deseja experimentar uma grande alegria, todos os dias, e não apenas no Natal, se você acha que a vida tem algo mais a oferecer, se você está pronto para milagres, como aconteceu no primeiro Natal, agora vem a sua atitude. Tenha uma relação próxima e completa com aquele que te ama e que morreu para te salvar. Jesus nasceu. Glória a Deus. Feliz Natal. Deus te abençoe. Amém.